Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero, Senhor, é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, ó Deus, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração a ti, Senhor, a ti declare. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, ó Deus, como tu bem queres. Abra o meu coração. Abrimos nosso coração a ti, Senhor. Nos derramamos na tua presença, Deus. Vem mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu não vou ganhar nenhum tostão para fazer o que eu vou fazer agora. Você conhece essa marca? Você conhece esse slogan? Você sabe que tem algumas frases que são tão bem elaboradas que elas ficam, quer a gente goste ou não, batendo no ouvido da gente. Tem algumas músicas também, e infelizmente as de pior qualidade. Você está lembrando, né? Daquela, eu também. Enfim. Esse slogan, amo muito tudo isso, que foi criado pelo departamento de marketing do McDonald's.
acabou se tornando uma frase emblemática. Tudo que você quer falar, tudo que essa juventude, que essa geração quer dizer, que gosta demais, que ama de todo o coração, diz assim: rapaz, eu amo muito tudo isso. Não necessariamente o sanduíche, não necessariamente os produtos da empresa, da lanchonete, mas qualquer coisa. Eu já vi, por exemplo, nas redes sociais, várias versões desta frase: amo muito tudo isso, amo muito tudo isso. Quando eu eventualmente vi a capacidade que esse slogan tem de disseminar-se como uma boa marca, como uma boa frase, eu comecei a perceber o que é que está por trás, obviamente, desta frase. É, na verdade, uma frase de amor. Claro, é uma frase apaixonada. É uma frase que chama qualquer um que a escuta, que vê esse slogan e essa frase, para a seguinte reflexão: não há meio termos. O cara ama muito tudo isso. Ele ama de montão tudo isso. Ele não ama assim como eu, uma vez por mês, seja pelo preço ou pela silhueta. Mas ele ama todo dia, e eu não consigo entender como alguém ama isso todo dia, mas ama. Na verdade, tem gente que ama de manhã, tarde e noite, tudo isso. É um amor, portanto, apaixonado. E eu comecei a descobrir que há outras coisas na vida que nós também amamos muito tudo isso. Eu tenho um cachorro na minha casa. O nome dele é Lineu, da grande família. Eu herdei da nossa irmã Miriam Rangel. Eu soube que Miriam Rangel estava enjoando o cachorro. Na verdade, ela queria Lineu, tinha comprado Lineu, e gostava de Lineu, porque Lineu, de alguma forma, substituía para ela uma companhia, aquela coisa toda e tal. Eu espero que ela esteja me assistindo, então, e corrobora essa versão. E aí disse: pastor, agora eu engravidei. E eu estou detestando o cheiro desse cachorro, a cara desse cachorro. Eu não amo muito tudo isso. E eu fui visitá-lo. Eu tinha tido um cachorro quando era pequeno, vi o bichinho sendo atropelado. Disse: nunca mais quero um cachorro na minha vida, nunca mais quero um animal de estimação na minha vida. Mas aí eu olhei para aqueles dentinhos dele de piquinês, porque sabe que essas raças, Lhasa, Shih Tzu, na verdade é piquinês aperfeiçoado, né? Naquela época que a gente é criança, tinha aquele cachorrinho piquinês com aquela carinha assim dele. E aí eu olhei aquela carinha pequenininha, fofinha, eu disse: é isso que eu quero, eu amo muito tudo isso. Mas tinha algumas barreiras. Ela não amava muito tudo isso. Ela não ama muito tudo isso. E então eu criei uma estratégia. Eu disse: Miriam, mande por e-mail para mim as fotos de Lineu que você tenha. Eu vou fazer de conta que eu abri eventualmente o seu e-mail, vou abrir a tela cheia, vai aparecer lá e eu vou chamar os meninos. Você tem que ter estratégia para essas coisas. Aí eu chamei os meninos. E aí os meninos foram se encantando com Lineu. E aí aquele barulho no quarto, com aquela tela cheia, aquele cachorrinho fofinho ali. E aí, eu quero. Meu filho, a gente tem que ver isso, porque obviamente que o apartamento é pequeno e sua mãe não gosta muito de cachorro. Mãe, a senhora tem que ter cachorro agora e tal. Mãinha, ame muito tudo isso. E eu descobri que é possível também amar muito tudo isso. O Lineu. É possível amar muito tudo isso comida, é possível amar muito tudo isso um animal de estimação, é possível amar muito tudo isso uma ideologia, um time de futebol, é possível amar muito tudo isso a esposa, é possível amar muito tudo isso o filho, é possível amar muito tudo isso a nação, é possível amar muito tudo isso o dinheiro. É possível amar muito tudo isso a posição social, é possível amar muito tudo isso o sucesso. E aí eu me perguntei, com tanta concorrência, tentando conquistar o meu coração, para que ele ame muito tudo isso, sobra espaço para eu amar muito tudo isso, Deus, acima de todas as coisas? E aí eu resolvi, nesta noite, falar sobre o amor que nos conquista, que nos atrai, o amor que nos convida a amá-lo, tudo isso, a amá-lo
acima de todas as coisas. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 34, onde existe o contexto melhor que eu posso encontrar nos Evangelhos para demonstrar, para mostrar o que Deus deseja demonstrar para nós como expressão do maior amor, amor maior de todos, e que nos convida a amá-lo, e que nos convida, além de amá-lo, a receber este amor divino, que é o amor do Pai. Veja o que é que diz Mateus capítulo 22, do verso 34 em diante. Mateus 22, 34 em diante. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode ver na projeção aí. Ok? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei de Moisés e todo o ensino dos profetas, toda a revelação de Deus. Que Deus aplique a sua palavra lida ao seu coração. Amém? Vamos orar e pedir que isso assim aconteça? Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos te pedir agora, com sinceridade e humildade diante de Ti, que seja muito mais do que a palavra de um homem, que através das palavras de homens, o Senhor nos dê a Tua palavra, porque cada um de nós aqui não veio para ouvir um homem, mas para ouvir o Senhor. Fala, portanto, ao coração de cada pessoa que está aqui, aquilo que o Senhor já reservou nesta noite para ministrar ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há muitos amores, e não se trata de eles concorrerem entre si apenas, mas deles terem canais, vias, meios de expressão diferentes. De maneira jocosa, irônica, eu brinquei sobre amar a animais domésticos. É um amor. Quem tem, sabe do que eu estou falando. Quem não tem, por alguma razão, não compreende bem o que acontece quando uma pessoa ama um animal doméstico, gosta daquele animalzinho, se dedica a ele. É um amor. É possível amar todas essas manifestações que nós costumeiramente vemos de afeto, de dedicação, de tempo investido, de dinheiro investido, de separação do que há de melhor para o objeto deste amor. Porque, diga-se de passagem, é isto que caracteriza o amor, seja ele o nome que tiver. É sempre algo que nos faz sair de nós mesmos e nos dedicar a alguém. Deixar de pensar de alguma forma em nós mesmos, deixar de priorizar de alguma forma nós mesmos e se dedicar àquilo. O amor, porém, apesar de ter múltiplas manifestações, que necessariamente não concorrem umas com as outras, tem uma certa hierarquia. Porque, obviamente, que se houver uma situação extrema, em que eu tiver que optar pela minha vida, ou a vida do meu animal de estimação, pela vida do meu filho, da minha esposa, pela vida de qualquer um de vocês, obviamente que eu optarei pelo ser humano, pelo vínculo afetivo mais próximo, da família, da amizade e assim por diante. Portanto, o amor, ainda que tenha vias diferentes, ele de alguma forma arruma estas vias, não num paralelo, não no horizontal, como se todas elas fossem equivalentes, mas ele avalia e arruma estas expressões de amor na vertical, com uma sobre a outra, uma primeira começando a lista, tendo o primeiro lugar, e as outras descendo
em qualidade, em valor, em importância, em prioridade. Por isso que quando este homem pergunta a Jesus essa questão, perceba que ele não entra na questão básica de que haveria vários amores. Ele sabe, a princípio, que há vários amores. Ele sabe, a princípio, que o coração humano é povoado de sentimentos, de emoções, de atitudes de amor. Não é apenas na época atual, mas em qualquer época, que o ser humano é um terreno onde amores concorrem pelo nosso tempo, pela nossa dedicação, pelo nosso investimento, pelo nosso afeto, pelo nosso desprendimento. No nosso coração, nós poderíamos descrevê-lo como um terreno em que vários amores concorrem entre si. Mas quando este homem, um fariseu, pergunta a Jesus, veja que ele coloca um adjetivo antes do que ele pergunta. No verso 36 ele diz: mestre, qual é o grande? Talvez ele quisesse dizer assim: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? O contexto dessa discussão, obviamente, está muito claro. Jesus sempre tinha conflitos com os grupos religiosos judeus que compunham o tecido religioso daquela época. Dois dos principais eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus seriam o equivalente moderno, mal e modo, a os xiitas hoje do mundo muçulmano, legalistas, extremamente restritos no cumprimento da lei. Como judeus ortodoxos, eles não tinham nenhum tipo de flexibilidade. Eles viviam ou tentavam viver a lei, ensinar a lei e exigir a lei ao pé da letra. Os saduceus eram mais seculares, mais light, eram os sunitas do mundo de hoje, aqueles que creem sim na religião, mas vivem grande parte da religião de um modo um tanto quanto superficial. O texto diz que Jesus tinha tido um encontro com estes segundos, os saduceus, e fizera calar. Ou seja, eles não tinham conseguido suplantar Jesus na discussão que eles tiveram com Jesus. A discussão era sobre a ressurreição, os versos anteriores explicam, mas eu não vou entrar sobre isso. O fato é que quando os fariseus viram que Jesus não foi suplantado pela discussão com os saduceus, eles então viram numa oportunidade ali o momento de entrar com uma questão tremendamente difícil. E a questão é exposta por um deles, no verso 35, diz: e um deles, intérprete da lei, escriba, aquele que interpreta a lei e ensina a lei, experimentando, testando-o. Veja que não era uma pergunta sincera, do tipo assim: Senhor, eu quero saber, afinal de contas, se eu estou realmente bem contigo, se eu estou realmente bem com Deus, se o meu amor realmente é verdadeiro. Não, ele estava testando, era uma disputa teológica, era picuinha religiosa sendo tratada, e então ele pergunta assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E quando ele pergunta esse grande mandamento da lei, a pressuposição dele é que havia sim um pequeno mandamento, um médio mandamento, um grande mandamento, e talvez a lei tivesse um grande mandamento. Na verdade, havia algo mais além disso. Havia também uma suposição deste homem, que talvez a lei, que era extensa, muitos mandamentos, aqueles que estavam na lei, escrita por Moisés, inspirada por Deus, mas também aqueles que tinham sido acrescidos pelos fariseus ao longo do tempo, porque eles eram pródigos, eles tinham a tendência de fazer detalhezinhos em tudo. Então, uma lei que era simples, eles davam vários artigos, vários incisos, vários parágrafos, e então a lei se tornou algo volumoso, e ele disse: Senhor, fazer o seguinte, está tão difícil de entrar em todos os detalhes, me responda, além do grande mandamento, em que a lei pode ser resumida? Além do principal, me responda, em que a lei pode ser sintetizada? Por exemplo, quando a lei diz assim: não adulterarás, quando a lei diz: não dirás falso testemunho, quando a lei diz: honrarás a teu pai e a tua mãe. Estou falando dos 10 mandamentos, e tantos outros que estão junto com esses.
como desdobramentos desses. Se for resumir tudo isso, em que se resume a lei? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E semelhantemente a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus resume no verso 40 uma das frases mais importantes do Evangelho, quando ele diz assim: destes 2 mandamentos dependem toda a revelação da lei e todo o ensino dos profetas. Ou seja, pegue tudo isso aqui, 66 livros, Gênesis a Apocalipse, mais de 2.500 anos de revelação, inúmeros meios de revelação, sonhos, visões, vários profetas, vários homens de Deus, vários lugares, 3 línguas diferentes. Resuma tudo isso ao seguinte: ame a Deus acima de tudo isto e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu a lei de Deus. Veja que isso não é alguma coisa pouco ambiciosa, menos ambiciosa, não ambiciosa. Se aquele homem tentara experimentar Jesus, testar Jesus, agora ele tinha alguma coisa ainda mais forte e impactante para pensar. E o que é que ele tinha de mais forte e impactante? É que o resumo que ele queria e a hierarquia que ele pressupunha se resumia a uma verticalidade e a uma horizontalidade. Na dimensão vertical, e curiosamente, o símbolo do cristianismo, esse que está aqui acima, tem essas 2 dimensões, se resume a uma relação com Deus de amor, amor de Deus para comigo e amor de mim para com Ele, e também há uma dimensão horizontal, que uma vez amando a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim, amando a Deus acima de todas as coisas, naturalmente, eu amarei ao próximo como a mim mesmo. Por que era mais impactante? Porque era mais do que comportamento, querido. Existe uma diferença entre atitude e comportamento. Quando alguém diz assim na linguagem comum, toma uma atitude, a ideia por trás é, toma uma providência, toma uma iniciativa, faça alguma coisa. E aí a gente mistura as coisas e imagina que atitude é a mesma coisa de fazer alguma coisa. Mas comportamento é apenas um elemento da atitude. A atitude tem vários ingredientes. Quando eu digo, rapaz, a atitude daquela pessoa diante daquela circunstância foi muito boa, ela pode não ter feito nada. Por exemplo, alguém pode me agredir e eu ter uma atitude pacificadora. Jesus, inclusive, disse isso, deu o outro lado quando alguém bateu na face. O sujeito não fez nada, mas teve uma atitude positiva. Atitude, portanto, não é a ação. Atitude tem a ver com um conjunto de valores que regem minha vida, que norteiam a minha vida, de crenças que estruturam aquilo que eu acredito ser bom, ruim, belo, feio, correto, incorreto, justo, injusto, e que, portanto, são como trilhos na minha vida. E com este conjunto atitudinal, eu me comporto de conformidade com esses valores, com essas crenças, com esse modo de ver a vida, ver a mim mesmo, ver a Deus, ver todas as coisas. Eu quero lhe dizer, o amor é a maior atitude que Deus tem para comigo. E o amor é a maior atitude que Deus deseja receber da minha parte. Amor é atitude, querido. Amor é atitude.
Jesus sabia tanto disso que, quando ele revelou a sua palavra, e o Evangelho de João descreve este amor de Deus, ele diz assim: porque Deus amou o mundo inteiro, o que foi que ele fez? Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus toma uma atitude de amor para com o homem. Paulo coloca dessa seguinte maneira: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, alheios a Ele, indiferentes, insensíveis a Ele e a sua palavra. Foi algo a priori. Ele amou, ele foi na direção, ele tomou uma atitude prática, baseada num conjunto de valores e de crenças, de que o homem precisava ser salvo, de que a salvação estava nas mãos dele, e que esse homem precisava se arrepender e crer. Quando então o intérprete da lei cutuca Jesus, dizendo assim: qual é o maior? Ele está querendo saber qual é a atitude que deve reger a minha vida. E ele diz: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus com o seu sentimento, de todo o seu coração. Ame a Deus com o seu raciocínio, com a sua lógica, de todo o teu entendimento. Ame a Deus com toda a sua volição, com todas as suas atitudes comportamentais concretas, de toda a tua força. Força, entendimento, coração, são expressões judaicas, aqui postas na língua grega do Novo Testamento, para expressar o homem integral. Eu amo com a minha emoção, eu amo com a minha ação, eu amo com a minha vontade. Se eu não tenho nenhum desses elementos constituindo essa atitude de amor, isso não é amor. Nós sabemos isso, por exemplo, quando temos os nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos é mais fácil a gente perceber quando de fato a atitude de alguém é uma atitude de amor, mesmo que a palavra dele ou dela seja de amor. Quantas vezes nós flagramos a incoerência de alguém que diz que ama, mas age como não? Quantas vezes nós flagramos a nossa incoerência quando dizemos que amamos, mas agimos como não? Agora, dificilmente nós percebemos que isso também é verdade em relação a Deus. E aí eu suponho, não, na verdade eu tenho convicção, que isso tem a ver com o fato de que Deus é invisível. Então parece ser concreto o amor que nós temos para com pessoas, que nós podemos tocar, magoar, chatear, machucar, ou não, acarinhar, acolher, trazer para o peito, passar a mão no cabelo, cheirar, beijar. Mas parece-me que com Deus, porque nada podemos fazer disso, esse amor parece ser algo muito subjetivo, muito etéreo, muito fácil de não ser percebido, vivenciado, concretamente, realmente. Daí porque quando ele diz assim, olha, ame a Deus acima de todas as coisas, ele está dizendo, olha, haverá espaço para todos os amores no seu coração. Amor por gente, amor por bicho, amor por sanduíche, amor por ideologia, amor por país, amor por um bocado de coisa. Agora, o que não pode haver é que estes amores sejam maiores do que o grande mandamento que resume toda a lei e os profetas, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, se você pensa que Jesus está dizendo isso do ponto de vista do homem em relação a Deus, na verdade é o contrário, querido. O que Deus está dizendo na palavra de Jesus é: corresponda, simplesmente corresponda. Porque é impossível amar a Deus sem ter sido tocado profundamente por este amor. O apóstolo João coloca assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque amor, além de atitude, valor, crença, ação, é motivação. E o que motiva a cada um de nós para amar a Deus acima de todas as coisas é o amor de Deus que nos constrange amorosamente a amá-lo. Pare um pouquinho agora e pense aqui comigo. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, se você for justo, justo com a vida, justo consigo mesmo, justo com a sua história, justo com as suas circunstâncias, justo com o seu passado,
justo com as situações extremas pelas quais você passou. A pergunta que eu lhe faço: você não tem motivos para amar a este Deus, porque este Deus nunca, em momento algum, de forma alguma, demonstrou esse amor para com você? Precisaria eu, ou qualquer pregador, fazer um relato circunstanciado de todas as expressões de amor que Deus já demonstrou para com você? Dos atos concretos que Deus demonstrou o amor dele para com você? Vamos falar dos nossos livramentos. Vamos lembrar deles. Vamos lembrar daqueles momentos de provisão sobrenatural. Esta semana uma pessoa comentava comigo o seguinte: pastor, tem certas coisas que não pode ser circunstância, não pode ser circunstancial, não pode ser coincidência. Eis aqui a minha história. Eu estava nesta situação profissional, financeira. Eu tinha uma obrigação. Eu tinha tomado todas as minhas providências para cumprir esta obrigação financeira. Estava tudo organizado, eu não fui negligente, eu tenho consciência. Eu tenho certeza absoluta que eu não fui passivo, que eu não fui irresponsável. Mas aconteceu a única coisa que não poderia acontecer. O único elemento daquilo que eu tinha montado que não tinha controle sobre isso. Eu tinha um plano B, mas eu não tinha um controle sobre todo o processo. E quem tem, né? Quem é que tem? Você faz um planejamento, o imponderável é imponderável porque é imponderável. Você pode ter um plano B, você pode fazer uma análise de risco, mas controle sobre tudo você não tem. E ele disse: exatamente o que eu não controlava, pastor, foi exatamente o que aconteceu. E eu não pude cumprir o compromisso. Eu fui sincero, procurei a pessoa e disse assim: olha, aconteceu isso, 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 isso. Eu me lembrei de uma coisa que o senhor falou um dia, e eu disse o que foi. Ele disse que mentir é sempre mais complicado. Em qualquer circunstância é sempre mais complicado. Então eu resolvi testar se isso era verdade. Olha só a responsabilidade do que a gente diz. A pessoa resolveu testar. Disse: olha, o que aconteceu foi isso, 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 isso. Por isso eu não vou poder pagar. Agora, eu quero pagar. Eu tenho uma possibilidade de pagar assim, assim, assim. Irmãos, quando ele me descreveu, a situação que ele tinha para pagar era do tipo assim, algo que você pede a Deus, porque só Deus pode lhe dar. Sabe aquelas circunstâncias que eu disse: vou pedir a Deus, como quem pede a Deus? Porque era uma circunstância tão esquisita para o momento econômico em que nós vivemos. Era uma extensão de prazo. Era uma forma tão esquisita que, sinceramente, eu não conseguiria ver, se eu estivesse do outro lado da negociação, qualquer possibilidade daquela pessoa dizer: tá bem, faça assim. E aí, pastor, a pessoa disse aquilo que era o esperado. Disse: infelizmente, eu não posso fazer o que você está me pedindo. Eu não posso receber dessa forma. Eu não tenho como receber dessa maneira. A situação chegou no impasse. Mas ele tinha ainda um dia, havia se antecipado. E um dia antes de acontecer a situação, ele foi lá. Exatamente como as regras de negociação tentam dizer: antecipe-se a situação, não deixe a coisa chegar a um ponto extremo. E ele foi. E como a situação não chegou no primeiro momento a um termo comum, satisfatório a ambos, ele disse assim: vou ver então o que é que se pode ser feito. Obviamente que eu não posso dizer as pessoas, as circunstâncias, nem os valores, mas eu posso dizer o seguinte, irmãos: era mais ou menos o equivalente a pessoa perder a metade do que tinha passado a vida toda juntando. A possibilidade dessa pessoa conseguir em 24 horas aquilo que tinha demorado pelo menos a metade da sua vida para acumular era praticamente zero. E ele então voltou-se, fez todos os telefonemas que você possa imaginar, contactou todas as possibilidades e todas fechadas. E então, isso é de semana passada. Então ele disse: eu vou orar. É curioso, né? A gente faz tudo o que a gente pode fazer, aí quando nada dá certo, Deus. Deveria ser mais ou menos o contrário, né? Deus primeiro e agora eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance.
mas Deus primeiro. Mas ele fez o contrário, como a maior parte de nós o faz. E aí, naquele momento, ele disse, eu vou orar, vou pedir a Deus e entregar na mão de Deus. E imagine a noite de sono de uma pessoa dessa. Quer dizer, a noite de não sono. Porque quem é honesto, quem é correto, quem é certo, não consegue dormir em paz, sabendo que não vai cumprir um compromisso. É o que se espera de uma pessoa que quer ser correta diante das coisas. E essa pessoa, obviamente, não conseguiu dormir. E ele disse, já que não vou dormir, eu não vou ficar zapeando na televisão a noite inteira. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, porque é em Deus e com Deus que eu vou me agarrar. Isso era a descrição dele, uma conversa longa. E então, ele disse que acordou no outro dia e saiu para resolver a questão. Queridos, havia uma questão que não havia a mínima expectativa dele de chegar às mãos dele. Uma venda de um determinado imóvel, um determinado bem, que concretizada foi, mas efetivada não. Irmãos, e é numa hora dessa que você ou acredita num Deus verdadeiro, ou você pensa que é brincadeira, conversa de pregador. Se eu pudesse dizer o nome da pessoa, eu diria. O fato é que quando a pessoa acorda e de manhãzinha cedo vai ao banco às 10 horas da manhã, irmãos, não eram as dezenas, as centenas e os milhares no valor exato, não. Eram os centavos. Eu tenho 25 anos de pastorado, 30 anos de fé cristã. Eu já vi muitos milagres acontecerem, inclusive nesse aspecto financeiro e profissional. Poucas vezes eu vi Deus ser tão detalhista a ponto de chegar a centavos. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Você poderia dizer agora? Ah, pastor, eu tenho uma história como essa. Ah, pastor, o senhor nem imagina. Semana passada mesmo aconteceu assim comigo. A gente tem a tendência de dizer assim, é porque não foi contigo. E comigo, como é que foi? Quando a coisa é uma desgraça. Você sabe, eu estou com uma dor aqui, eu disse, é porque você não sabe a minha. Aí conta uma desgraça maior do que a do sujeito. Aí eu conto uma bênção para você, aí eu lhe pergunto, você não tem uma bênção como essa para contar, não? Eu tenho. E livramentos de Deus na saúde. Manifestações concretas de que Deus amou aquela pessoa e livrou dos laços da morte. Você não tem, não? Eu tenho. Muitos aqui têm. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Ele não diz assim, me ame para que eu lhe ame. Ele diz assim, eu lhe amo, e eis aqui as expressões do meu amor. E aí, porque Ele me amou primeiro, eu sou levado a amá-lo. E aí eu digo, Deus, eu amo muito tudo isso. Gosto muito de tudo mais. Amo muito tudo o mais. Mas eu amo mais tudo isso que tu fazes para comigo. O amor de Deus é a melhor motivação para você viver, para você amar as pessoas, para você se entregar a causas, a ideais. O amor de Deus é a melhor motivação para você confiar, para você viver, para você ter coragem. Queridos, se Deus derramar agora de maneira abundante o amor dele sobre cada um de vocês, e você sentir lá dentro da sua alma o quanto Deus lhe ama, querido, você sai aqui flutuando, porque não há nada mais motivador, mais mobilizador, mais completo, mais integral, mais maravilhoso do que o amor de Deus para com você. Sabe como é que eu sei disso? É porque quando eu vejo uma demonstração concreta, e não é porque as outras não são concretas, mas é porque eu às vezes não consigo vê-las. Mas quando eu vejo uma demonstração concreta que eu vi para esse irmão, às vezes para mim mesmo, eu saio dali pianinho, eu saio ali feliz, eu saio ali correndo. Por quê? Porque aquilo me motivou, aquilo me deu razão e motivo para amar. Ama a Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê?
Porque Deus ama a você acima de todas as coisas. Só Deus só ama alguém mais do que ama a você, que é o seu próprio ser. Deus se ama de maneira perfeita e depois disso, Ele ama cada um de vocês acima de todas as coisas. Ame a Deus porque Ele ama você. Ame a Deus com todo o seu coração, porque Deus ama a você com todo o seu coração. Ame a Deus com todo o seu entendimento, porque Deus ama você com todo o entendimento dEle. Ame a Deus com toda a paixão, porque Deus ama você com toda a paixão. Ele não se entrega pela metade. Ele investe tudo, querido. Como alguém canta numa licença poética muito bonita, Deus não desiste de você. Deus insiste em você. Quando nós cantamos também numa outra licença poética muito significativa, Senhor, estou apaixonado por Ti, é porque Deus também está apaixonado por mim. Ainda que a paixão de Deus não seja paixão humana, volátil, emocional, romantizada. Paixão de Deus, quando fala, significa muito mais a intensidade do fervor, da demonstração do afeto, e isso Ele mostra. Queridos, quando eu vejo os retratos de Jesus, que o Evangelho descreve, em que Ele ama as pessoas, a Bíblia diz que há momentos em que Deus, Jesus Cristo, olha para alguém e é tomado por um sentimento de compaixão. Sabe aquela pessoa que qualquer um de nós diria assim, é um bêbado, é um ladrão, é um criminoso, não serve para nada, está assim porque está merecendo o que está acontecendo. Essas capacidades que nós temos de categorizar, julgar e condenar as pessoas, Jesus passa por cima disso e ama compassivamente. A mulher adúltera pega em adultério. O que os fariseus queriam? Que fosse apedrejada de maneira injusta. E maneira injusta porque ela não havia pecado? Não, porque eles eram machistas o suficiente para trazer somente a mulher adúltera e não o homem adúltero que estava com ela. Jesus vai além disso e diz assim, filha, o que fizeste? Onde estão os teus acusadores? Eles te condenam? A condenação era praticamente a aplicação da pena, jogar a pedra e ela morrer apedrejada. Então ele diz, nem eu tampouco, vá em paz e não peques mais. O que é isso? Compaixão, amor, expressão do amor de Deus para com aquela mulher. Os fariseus não entendiam isso, os religiosos não entendiam isso. Várias vezes eles apontaram para Jesus numa pretensa e suposta incoerência e disseram assim, olha só, ele come com pecadores, as prostitutas tocam nele, a mulher que chora aos pés dele e enxuga os seus pés com os cabelos é uma mulher de má fama. E Jesus então olha para eles e diz, esta mulher faz isso, sabe por quê? Porque ela sabe o que é amor. Porque quanto mais você se sabe amada, mais expressão de amor você expressa para quem lhe amou primeiro. Enquanto vocês falam isso, nenhum de vocês me trouxe água, nenhum de vocês lavou meus pés, os gestos básicos da hospitalidade daquela época. Mas essa mulher chora tanto pelo privilégio de estar ali comigo, sendo ela a pecadora que ela consegue lavar os meus pés com as lágrimas. Os seus cabelos longos, ela usa como toalha para enxugar os meus pés. Sabe por quê? Porque a quem muito se perdoou, muito se ama, e a quem muito se ama, muito se tem motivação para amar de volta. Querido, deixa eu lhe dizer qual é o nosso problema. O nosso problema é que nós queremos servir a Deus porque temos a obrigação de servir. Porque nos sentimos culpados
e, portanto, queremos compensar a nossa culpa servindo a Deus. Porque a religião nos diz que nós devemos servir a Deus. Porque se espera que as nossas atitudes sejam socialmente correspondentes àquilo que nós cremos. E aí o que acontece basicamente é que nós nos tornamos pessoas que amamos a Deus de maneira precária, de maneira resumida, de maneira simples, de maneira não completa, não é de todo o coração, não é de toda a alma, não é de todo o entendimento. Porque não temos a maior das motivações, e a maior das motivações é porque nós fomos amados, porque nós fomos perdoados, porque nós fomos alcançados, restaurados, porque nós não fomos abandonados, porque Deus nos amou, porque Deus nos resgatou, porque Deus nos livrou, porque Deus trouxe provisão quando nós não tínhamos ninguém com quem contar, porque Deus nos deu livramento, porque foi Deus que curou um filho, porque Deus foi quem ajeitou meu casamento, porque foi Deus que fez. Eu não posso dizer a este Deus menos do que Ele disse para mim, eu não posso agir em relação a este Deus menos do que Ele agiu em minha direção. Reconheça esse amor de Deus. Se Ele parar agora de fazer qualquer coisa na sua vida, Ele já terá feito o suficiente para você ter bons motivos para amar a Deus. É só você parar agora e pensar nisso. Lembrar, ser justo com este que é o seu Criador, que é o seu Deus, que é o seu Senhor. Se assim for, aí fica simples, não fácil, mas fica simples, você ouvir Deus dizendo assim: toda a lei e todos os profetas se resumem nos seus ensinamentos a 2 mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Existem momentos da nossa vida, irmãos, em que, e eu concluo com essa história, existem momentos na nossa vida em que nós temos plena consciência de que nós passamos dos limites, que nós estragamos mesmo, que nós fizemos o que seria impensável fazer, que não vai ter cola, que não vai ter conserto, que a vida acabou, que a gente estragou, magoou, machucou, que a gente jogou para cima, que a gente chutou com os pés, que a gente pisou na bola, de uma forma tal que ninguém mais vai nos amar. De que mesmo as pessoas que nós esperamos que nos amem, esposa, esposo, filhos, pais, amigos, não vão ser capazes de nos amar. Via em regra, é porque as pessoas que nós mais amamos e que mais nos amam são exatamente as pessoas que têm a proximidade, a continuidade, a intimidade de serem também as pessoas que mais temos capacidade de estragar a vida. E aí surge um paradoxo. A quem mais amamos, mais podemos magoar. E quando magoamos, mais descremos que aquela pessoa é capaz de voltar a nos amar como um dia amou. Porque, afinal de contas, nós fizemos com alguém aquilo que não deveríamos fazer com ninguém. E aí nós nos sentimos assim, não tem mais jeito. E aí vem Deus, na pessoa de Jesus, e diz assim: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu te amo com amor eterno. As circunstâncias são incapazes de mudar o meu amor por ti. Eu sei do que você é capaz, porque você é pó, a sua estrutura é pó. Eu sabia desde o início. Eu não lhe amei por sua causa e pelos seus méritos. Eu lhe amei apesar de você. Sempre foi assim, meu filho.
Sempre foi assim, minha filha. Eu lhe amo, apesar de você, e não por sua causa. Ah, querido, não existe algo mais maravilhoso do que Deus dizer a você: eu lhe amo, apesar de você. Porque ser amado, porque nós fizemos por onde, qualquer um nos amará. Mas sermos amados, porque não fizemos por onde, e mesmo assim Ele nos amou, só Deus pode nos amar. O meu desejo é que você seja banhado, que você seja imergido, que você seja tomado por lembranças e emoções que lhe façam trazer à memória as expressões do amor infinito, incomparável, que excede todo o entendimento humano, que é o amor de Deus para com você. Sabe por quê? Porque se assim o for, você amará este Deus acima de todas as coisas e amará o seu próximo como ama a si mesmo. Que Deus, pois, lhe abençoe. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Feche os seus olhos, se você desejar. Fale com Deus. Eu não sei o jeito que você costuma falar com Deus. Cada um tem o seu jeito pessoal, próprio. Mas eu lhe convido, coloque sua vida agora diante de Deus. A maneira como você vai falar com Deus, as palavras que você vai usar, são as que menos importam. Se você for sincero de todo o coração e expressar de toda a sua alma o desejo que você tem de sentir cada dia o amor de Deus para com você. Não apenas por sentir, mas para lhe capacitar a amar aos outros como a si mesmo. Haver a renovação do amor de Deus no seu casamento, haver a renovação do amor de Deus na sua relação com seus filhos, haver a relação do seu amor, a renovação do seu amor para com aquelas pessoas que lhe magoaram. Sabe aquela incapacidade de perdoar que você tem? Se Deus derramar o seu amor sobre sua vida, Deus lhe capacitará a perdoar, tirará a mágoa, a ira, o desejo de vingança da sua alma, aliviará você desse peso terrível que é não se sentir amado, da mágoa de quem deveria amar e não amor. Sinta o amor de Deus, mas não sinta apenas por você. Sinta o amor de Deus que lhe capacita a que você ame o próximo como a si mesmo. Ore comigo agora. Ó Deus amado e querido Pai, cada um de nós que está aqui neste lugar tem uma história que só Tu conheces. Mesmo as pessoas mais próximas, que convivem conosco há anos, não caminham nos caminhos do nosso coração. Só Tu caminhas, só Tu conheces, só Tu presenciaste cada momento da nossa vida. Por isso, cada pessoa que está aqui, a começar de mim, tem algo a dizer a Ti nesta hora. Tem algo a dizer mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, porque eu me lembro daquele momento que Tu fizeste isso na minha vida. Escuta, Senhor, são Teus filhos e filhas expressando o amor de volta, porque receberam na vinda o Teu amor. Ao mesmo tempo eu Te peço, Senhor, que Tu derrames abundantemente pelo Teu Espírito Santo o amor do Senhor em cada coração aqui presente. Mesmo aqueles que estão na briga contigo, se sentindo injustiçados por Ti na vida, magoados contigo, com raiva de Ti, sem compreender certas coisas. Pai, só há uma coisa que Tu podes fazer e Tu tens feito: ama, 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 porque o amor conquista,
esses corações. Ao mesmo tempo, capacita-nos quando amados conscientemente como nós somos por Ti, a amar o próximo como a nós mesmos. Basta lembrar o que o outro gostaria de receber, o que eu gostaria de receber, para que eu possa saber o que eu posso e o que eu preciso dar. A Tua palavra diz que nós devemos fazer isso de maneira concreta. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Ajuda-nos a fazer assim. A atenção que queremos, ajuda-nos a dar. O acolhimento que em algum momento da nossa vida precisamos e não recebemos, ajuda-nos a dar. A compreensão, o perdão, a tolerância. Ó Deus, este mundo está carente do Teu amor. E nós somos como galhos que também estão secando nesta vida, neste deserto sem amor. Amor tem sido substituído por interesses. E nós, de alguma forma, também somos culpados por isso. Ajuda-nos a amar, porque somos amados. Abençoa as famílias, os casamentos, as relações de pais e filhos. Abençoa as vidas aqui presentes. Derrama o Teu amor e capacita-nos a amar, para que possamos dizer: eu amo muito tudo isso. Eu amo a Ti, Senhor, acima de todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. Dá-nos, pois, a Tua bênção e a Tua graça, em nome e para a glória de Jesus. Amém.